Que as graças e bênçãos de Alá repousem sobre o seu povo. Que o mensageiro de Alá, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seja abençoado por Alá juntamente com seus companheiros até o dia do juízo final. Meus queridos irmãos, pesa sobre mim uma responsabilidade muito grande de estar aqui convosco nesta noite. E talvez a expectativa de vocês seja grande, mas não sou muita coisa, mas apenas aprove a Allah subhanahu wa ta'ala me guiar a religião do Islã. Quando li o Alcorão em língua portuguesa pela primeira vez, em 2007, eu fiquei estarrecido com a palavra que Allah subhanahu wa ta'ala diz para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, através do anjo Gabriel, a respeito do povo do livro. E tudo que dizia respeito ao povo do livro me fazia tremer nas bases, pois eu era um ensinador do povo do livro. Eu era um dos ensinadores do povo do livro. Eu fui pastor evangélico durante 22 anos. Fui, durante essa trajetória pastoral, professor de seminário, além de ter me formado em bacharel em teologia, eu também ensinei no seminário, fui reitor do seminário e, na verdade, me preocupava muito naquela época, irmãos, algumas posições de fé do cristianismo que não se sustentavam dentro dos seminários. 3 pontos básicos do cristianismo que o próprio seminarista é confrontado nos seus estudos é, primeiro, sobre a figura da Trindade, pois nós não encontramos respaldo bíblico sobre a Trindade. Portanto, a Trindade foi uma criação puramente humana. E nós estudávamos, víamos isso, mas éramos obrigados a ensinar ao povo sobre a Trindade, porque é base de fé do cristianismo. Dentro do seminário também as controvérsias giravam em torno da divindade de Cristo, de ser Jesus um pequeno Deus. Terceiro grande questionamento que tínhamos no seminário era a respeito da própria morte de Jesus. Irmãos, e isso me deixava muito triste, porque nós não tínhamos uma resposta concreta. Nós tínhamos alguns pontos doutrinários que alguns escolas ou teólogos mais aprofundados defendiam, mas quando a gente queria se aprofundar, a resposta era esta: abra sua Bíblia, creia nela, vá lá para o livro de Deuteronômio, não está escrito que as coisas que estão encobertas estão afeitas a Deus e as reveladas são para nós, e pronto. Nós não tínhamos base para isso. E lendo o Alcorão, eu fiquei estupefato. Será que esse livro é a resposta para minhas dúvidas e para as dúvidas dos meus companheiros de seminário, que eles estudaram comigo,
Mas, irmãos, o Alcorão também nos afirma que Deus, Allah, Ele guia quem Ele quer. Não existe nenhuma estratégia humana que seja poderosa, como afirmou o nosso Sheikh, para o imã, a fé, ser plantada no nosso coração dentro do Islã. É algo prerrogativa exclusiva de Allah. Ele guia quem Ele quer e afasta também quem Ele quer. E desses meus colegas de seminário, que foram bastantes, nós temos um que fez a shahada dele, mas vive aprisionado, não exerce mais o ministério, mas por conta da família dele ser cristã evangélica, ele fez só a shahada, mas não se envolve com o Islã. Mas Allah sabe mais, nós não sabemos de nada. E temos agora também um colega que foi colega meu de seminário. Ele não chegou a ser ordenado pastor, mas ele está frequentando a nossa Mussala, o nosso centro islâmico lá em João Pessoa, e inshallah, por esses dias ele está dizendo La ilaha illallah, Muhammadan Rasulullah. Então, a minha vida como pastor foi, durante esse tempo, muito promissora. Confesso para vocês que me converti ao protestantismo, pois eu nasci cristão católico, e no ano de 1986 eu me converti ao protestantismo na Igreja Evangélica Assembleia de Deus. E naquele mesmo ano eu estava aqui na cidade de Cuiabá, no grande templo, quando estava em construção, na igreja do pastor Sebastião, numa convenção que está no baú aqui. Irmãos, fazia apenas 5 meses que eu tinha feito essa conversão, tinha me tornado protestante, e eu estava pregando aqui naquele templo, onde era o templo antigo, porque o outro ainda estava em construção. Nós visitamos ele também. E muito em breve, muito precocemente, eu me tornei pregador. E no Nordeste brasileiro eu preguei em diversas cidades. E por fim eu me tornei secretário executivo da Convenção Nacional do Ministério de Madureira das Assembleias de Deus, lá na Paraíba. Tornei representante do Nordeste dessa convenção, mas eu me sentia vazio, eu me sentia que faltava alguma coisa, eu não tinha convicção do que fazia. Havia dificuldades. E Deus tem seus caminhos. Allah sabe e nós não sabemos de nada. A minha filha, a minha segunda filha, ela terminou um curso superior lá na nossa cidade de João Pessoa e desejou ir estudar na Nova Zelândia. E quando ela chegou lá na Nova Zelândia, preste atenção, em João Pessoa minha filha estava fora da igreja. Ela tinha sido criada dentro da igreja, mas estava fora. Foi estudar. Quando chegou lá, reencontrou-se com a igreja e começou a frequentar a igreja de Auckland, e aquilo me deixou muito feliz, porque também era uma Assembleia de Deus. E eu conversava muito com o pastor a respeito dela, e um dia, quando eu conversei com o pastor disse para mim que fazia alguns dias que ela não estava mais frequentando a igreja. E me preocupei, porque ela estava tão distante, né? Quando eu conversei com ela,
ela desconversou, disse algumas coisas, mas quando foi na semana seguinte, ela chegou e me disse: eu tenho uma coisa para lhe dizer. Disse que você não está mais indo para a igreja, não foi que houve? Ela disse: eu vou lhe dizer, mas vou dizer de uma vez. Eu agora sou muçulmana. Aí me derrubou. Tum. Eu disse: como é? Eu disse: não sou muçulmana. E o que é que vocês fazem? Vocês adoram a quem? Aí a minha filha disse para mim: nós adoramos a Deus. Eu digo: então amém. Porque o que eu sabia era que os muçulmanos adoravam a um Deus criado dentro da Kaaba, que era um Deus diferente do Deus Jeová, Yahvé, Criador dos céus e da terra. Pronto, era só o que eu sabia. Apesar de ser professor do seminário e professor da matéria que trata de seitas e de heresias, eu não tinha conhecimento do Islã, porque o Islã, não existindo aqui no Brasil, não afrontava a fé dos cristãos. E, irmãos, eu fiquei preocupado, mas eu digo: agora eu quero saber. Aí comecei a ler sobre o Islã. E todos os livros que eu li do Islã, com exceção de um, só dizia que o Islã era a religião dos terroristas, a religião dos idólatras de Meca. Mas eu encontrei um livro de um pastor protestante que não dizia isso. Ele dizia que os muçulmanos adoravam a Deus e que Alá era Deus na língua árabe. E aquilo me deixou curioso. E nesse período dessa minha curiosidade, minha filha foi trabalhar na cidade de Dubai. Porque a pessoa que levou ela para o Islã morava em Dubai e tinha voltado para Dubai, mas ela continuava em Auckland, e ele ficou de procurar um emprego para ela, um trabalho lá, e ela fez uma entrevista por telefone e foi embora trabalhar em Dubai. E quando ela chegou lá para trabalhar, o patrão dela soube que ela era filha de um pastor protestante. E que, como pastor protestante, eu temia pela vida dela. Porque foi a primeira coisa que eu disse para minha filha: Catiane, guarde o dinheiro da passagem de volta. Qualquer coisa, fuja desse lugar. Se você tiver medo de qualquer coisa, porque esse povo não é povo de confiança. Pode te matar a qualquer momento. E ela contou isso para o patrão dela. O patrão dela é o Sheikh Said El Maktoum. Contou para ele e ele chegou e disse: então só tem um jeito, é convidar seu pai para vir aqui, para ele saber que aqui a gente não é, nós não somos bandidos que vamos lhe matar, não. Então eles fizeram o convite, providenciaram as passagens para a gente ir, e eu fui com a minha esposa. E fui, irmãos, e quando cheguei lá, eu comecei a ver que os muçulmanos eram seres humanos como qualquer outro. Eu imaginava que eles fossem ETs com aquela roupa branca, andando no meio da rua, tudo pronto para qualquer momento se explodir e matar as pessoas. Então, era isso que eu sabia, porque é isso que a mídia fajuta do nosso ocidente passa. E as pessoas imaginam que é desse jeito. E eu pensava desse jeito, sem nenhuma dúvida. E a coisa foi tão séria que eu vou contar para vocês só o fato que aconteceu. O Sheikh Said querendo fazer uma surpresa para mim, quando o avião pousou lá em Dubai, eu escutei uma voz dentro do avião lá, o aeromoço ou alguém falando, né? Perguntando quem era o Mr. John e a Miss Elizabeth. Aí eu quem é esse? Será que tem outro aí? Não é possível que seja eu e a minha esposa. Fiquei esperando, e eles insistindo, e ninguém. Aí eu levantei a mão com medo, né? Porque, como pastor protestante, eu digo: eu vou afrontar aquele povo. Vou entrar dentro do país desses muçulmanos com uma cruz bem grande no peito. Pá!
cabas vão saber se eu sou cristão mesmo. Não tem conversa comigo. Bom, então, irmãos, quando eles disseram isso, eu levantei a mão meio temeroso, mas me levantei, aí a aeromoça falou lá na língua, deu para me entender que tinha 2 pessoas me esperando, aí tinha 2 homens com aquela roupa branca. Aí eles falavam árabe, né? Então eu não entendia coisa nenhuma, eles me chamaram e deu para entender que era para seguir eles. Aí eu fiquei parado porque nós estávamos no meio da pista. O avião não para antes de ir para a parada final. Então descemos por uma escada especial. Tinha uma limusine branca. Quando eu vi aquele carro, eu agarrei na mão da minha esposa e disse: pronto, é agora. Vão acabar com a gente. E a minha esposa também meio temerosa, mas a gente seguiu. Entrou dentro daquele carro. Meu irmão, eu vou dizer uma coisa para você: eu nunca me abracei tanto com a minha mulher como naquele. Não era demonstração de amor, não era demonstração de afeto, era medo. Era um medo tão grande. Na verdade, eles estavam querendo fazer uma surpresa, mas ainda bem que o meu coração estava bom. Então nós descemos numa área especial, chamada, mais do que área VIP, é onde as autoridades descem quando chegam lá. Então nós descemos por lá, ficamos lá. Quando eu passei, o negócio apitou, né, aquele negócio da Polícia Federal, aí eu quis voltar e o rapaz: não, pode embora. Aí eu fui embora. E nesse momento vieram me perguntar, eu não sabia me expressar bem em inglês, mas eu acho que o negócio já estava tão fácil que o que eu disse o cara entendeu. Eles pediram o número do telefone da minha filha, eu entendi, passei para eles telefonaram para ela para dizer que eu estava ali e tal. E quando foi, logo em seguida, minha filha apareceu, porque a pessoa que falou com ela deve ter dito que eu já estava me tremendo, né? Aí disse: venha logo, não faça mais essa maldade. Então ela chegou e nós entramos no país sem a oportunidade de ter tirado um retrato dentro daquela limusine. Depois eu fiquei um pouco arrependido por isso. Bom, mas nós entramos, aí depois fomos para a casa da minha filha, ficamos lá, e no dia seguinte fomos conhecer o trabalho dela, conhecer o chefe dela, e começamos a ter contato com as pessoas. E começamos a ver que não era aquilo que eu estava imaginando, que a minha filha estava segura. Ela trabalhava numa situação muito boa, onde tinha homens também trabalhando, mas eram muito respeitosos com ela. Uma coisa muito diferente do que eu estava acostumado na minha terra. A minha filha saía conosco no carro, parava o carro em qualquer lugar do meio da rua. Dubai é muito quente, teve dias dessa vez, que deu 50 graus, clima deserto de 50 graus aí, muito forte, a gente sem costume. Ela deixava o carro ligado, a chave no lugar, com o ar-condicionado ligado. Eu dizia: minha filha, tira essa chave aí. Não, aqui não tem isso não. E ninguém é louco para pegar no carro da gente, não. Vamos embora. A gente saía, descia, ia numa loja ou qualquer coisa, e o carro ficava lá, com tudo que ela tinha comprado lá dentro, e ninguém conhecia. Comecei a desmistificar o meu posicionamento com relação às pessoas. Mas com relação ao Islã, não, porque eu também não conhecia. O Sheik, naquele ano, 2006, foi em 2007, ele mandou chamar o Sheik Mohammed, que é um Sheik que era professor lá na Universidade de Medina, que tinha sido um ex-padre copta, para conversar comigo sobre religião. Mas a dificuldade foi muito grande, não dá para entender ele, porque ele só falava árabe. O Sheik pegava do árabe, transferia para o inglês da minha filha, do inglês transferia para o português. Quando chegava em mim, imagina o que chegava, né? Então, quando a confusão que a gente tinha para entender
dizia do jeito que minha filha dizia outro nome, eu pegava a Bíblia e dizia, porque isso aqui não tem na Bíblia. E na verdade ele estava dizendo outra coisa, mas ninguém se entendia. Mas mesmo assim, deu para mim compreender alguns pequenos detalhes, e esse detalhe marcou o meu retorno para o Brasil. Foi que os muçulmanos foram ensinados a amar Jesus. Os muçulmanos acreditam em Jesus. Os muçulmanos acreditam que Jesus vai voltar. Os muçulmanos acreditam que Jesus nasceu de forma milagrosa no ventre da Virgem Maria. E isso me deixou um pouco confuso, porque o que eu sabia era exatamente diferente. Que ninguém podia dizer diante do muçulmano que acreditava em Jesus, ninguém poderia ler uma Bíblia, porque poderia ser executado, ser morto, porque é isso que muitos missionários cristãos inventam para ganhar dinheiro dos pastores incautos aqui no Brasil. Eles assisti muitos fazerem isso, enganar, mentir, para pegar dinheiro. E, irmãos, quando eu entendi isso, eu cheguei a uma conclusão de que poderíamos conviver plenamente sem tentar convencer mais a minha filha para deixar o cristianismo e voltar, deixar o islamismo e voltar para o cristianismo. Poderia conviver em paz com a minha filha e tudo bem. Então, voltei como pastor, mas, irmãos, a minha esposa, ela já voltou com um pensamento totalmente diferente. Ela chegou, quando nós entramos no avião, ela olhou para mim e disse: João, se dependesse de mim, se eu fosse, conforme o nosso entendimento, cabeça do casal, a gente voltava muçulmana. Não quero mais saber de ser cristã, não. A minha esposa era missionária e eu pastor presidente de um campo com 17 igrejas lá em João Pessoa, na Paraíba. Mas eu disse: não, você está animada porque viu a coisa bonita aqui, mas não é isso. Ela disse: não, mas não vamos me meter nessa coisa, porque era o meu trabalho. Eu fui funcionário do Banco do Brasil durante 17 anos e deixei o banco para me tornar pastor, para ir dirigir a igreja. Eu abandonei tudo pela igreja. E eu disse para ela: e agora? Não vou deixar a igreja, como é que a gente vai viver? A igreja é a minha profissão. Pregar, para mim, era profissão. Eu pregava todos os dias. E fim de semana eu pregava de manhã, de tarde e de noite. No domingo e no sábado eu pregava à noite. Fora os outros dias da semana, todos os dias. Então eu era profissional. Então eu não podia abandonar. Como era que eu ia viver? Mas a minha esposa era uma mulher de muita fé, mas também de poucas ambições. Ela disse: João, se Deus nos deu de comer até hoje, será que Ele vai deixar a gente morrer de fome a partir de agora? Eu disse: não, tudo bem, mas Deus está satisfeito comigo, você tenha paciência, que a gente vai continuar desse jeito. Quando foi no ano seguinte, 2008, a minha filha encontra um moço, um rapaz lá da Jordânia, e muçulmano não namora com muito tempo, né? Muçulmano tem um negócio de querer casar rápido demais. Ele conheceu minha filha, com 35 dias eles estavam casados. Ele chegou e queria casar, e o que eu vou fazer? Eu estou aqui no Brasil. Aí a minha filha disse: pai, o senhor não pode pelo menos dizer em inglês que autoriza? Eu disse: olha, eu não vou dizer que autorizo pelo seguinte: eu não conheço esse rapaz, eu não sei quem é, eu não vou me meter nessa bronca não. Aí eu disse: e agora? Eu disse: chame o Sheik Said Al Maktoum,
foi ele que levou você para trabalhar aí, foi ele que levou aí para conhecer. Eu quero falar com ele. E quando eu falei com ele, eu pedi para ele assumir as vezes de pai e investigar quem era aquele moço. E se ele concordasse de que minha filha podia casar com aquele rapaz, eu concordaria. E ele fez lá a investigação dele e viu que era um rapaz, um moço bom, um jordaniano que trabalhava lá em Dubai e que eu podia autorizar o casamento. Está resolvido. E eles casaram e o sheik chegou. Eu acho que por conta de eu ter pedido esse favor dele de ser o pai da minha filha, ele disse: então você vem para o casamento. Eu disse: como é que eu vou? Não tenho condições. O pastor não tem condição de pagar passagem para ir para aí, não. Senão não tem problema, não. A gente manda a passagem. Mandaram a passagem e fui com a minha esposa. Irmãos, e dessa vez eu fui para a Jordânia. E quando eu cheguei na Jordânia, o sheik mandou uma mensagem para o celular da minha filha, citando alguns versículos bíblicos, pedindo para que eu confrontasse aqueles versículos bíblicos lá na Jordânia, local onde Jesus foi batizado, local onde estava aquele moço lá em cima de um lugar espinhoso lá, que Jesus manda ele descer depressa, que hoje vou pousar em tua casa. Ele começou a citar algum versículo que eu visitasse naquela cidade. E eu fiz isso, eu fui. E por fim ele perguntou, ele botou assim: depois de você visitar esses lugares citados nesses textos, eu quero só que você me diga, me responda uma coisa. Será que para entender os homens, Deus precisava descer aqui na terra? Eu já tinha minhas dúvidas com relação à divindade de Jesus. E quando eu confrontei aqueles locais, naquele momento, eu cheguei à plena conclusão de que Jesus era mensageiro de Deus, profeta de Deus, mas ele não era Deus. As minhas dúvidas com relação a essa divindade de Jesus se dissipou naquele momento. A Bíblia Sagrada, lá no livro de Gênesis, não fala que havia mais de um Deus. Em todo o relato do Velho Testamento não fala, todo o relato do Novo Testamento também não fala. Jesus nunca afirmou que era Deus, nunca, em momento algum. E uma coisa nos chamava a atenção: se Jesus era Deus, ou ele não sabia, ou se ele sabia, não podia dizer. E terceiro, ele queria enganar a gente. E eu nunca aceitei que Jesus pudesse ser um mentiroso, que Jesus pudesse ser um farsante. Jesus nunca quis enganar ninguém. Jesus nunca quis dizer o que não era. Jesus, no Evangelho de João, lá no capítulo 5, ele chega a dizer bem assim: olha, eu não aceito que vocês me adorem. Glorificação de homens eu não aceito. Vocês devem glorificar a Deus. E aquilo começou a bater em cima de mim. Então, irmãos, quando eu voltei da Jordânia, eu já era muçulmano e não sabia. Cheguei em Dubai, isso era setembro, mês de setembro de 2008. Fui me despedir do sheik, porque eu vim embora para o Brasil. Quando cheguei lá, o sheik perguntou para mim se eu tinha alguma dúvida, se eu reconhecia que o profeta Muhammad era profeta de Deus. Eu disse: claro, eu não tenho mais nenhuma dúvida de que ele era profeta de Deus. Porque falar o que ele falou, sempre em nome de Deus, e todos os, com exceção de uma das suratas, todas elas começam em nome de Deus, em nome de Deus, em nome de Deus, o misericordioso, o misericordiador. Uma pessoa que fala desse jeito tem que ser profeta de Deus. Aí ele chegou e disse: tudo bem, então você já é muçulmano. Eu disse: não sou muçulmano, eu sou cristão. Aí ele olhou e disse: você acredita de que Jesus é filho de Maria e que Jesus não é Deus? Eu disse: acredito. Isso aí eu
Não tenho mais nenhuma dúvida. Então você já é muçulmano, eu sou não, eu sou cristão.